vários dos brasileiros que dão orgulho à nossa nação, né? É a Rebeca Andrade, é o tenista, acho que me fugiu o nome dele agora, que foi vice-mundial e também ganhou outro torneio, o Calderano. E são vários os nomes proeminentes, né? Que tornam Terra Brasilis notícia mundo afora. E agora a Carla Zambelli, né? E só para fazer logo um amarrado aqui, ontem, a primeira turma do STF manteve por unanimidade a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invadir o sistema, né, do Conselho Nacional de Segurança, CNJ, e é disso que se embasa o processo ao qual imagina-se que ela fugiu do país. E o termo fugiu, ele não é exagerado, não é descabido, não é coisa da oposição como somos em relação a Carla Zambelli, vamos dizer assim, que não estamos no mesmo lado, não sentamos na mesma cadeira que ela. A mesma Zambelli foi condenada em maio pelos crimes de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica, anota aí, e inserção de dados falsos no sistema lá do CNJ. A pena inclui 10 anos de prisão, perda do mandato parlamentar e pagamento de 2 milhões por danos morais e coletivos. Com o julgamento do recurso, o processo pode ser acelerado rumo ao trânsito e julgado, etapa que se encerram todas as possibilidades de apelação. Bom, a tendência é serem rejeitados qualquer embargo protelatório, qualquer coisa do tipo, porque é caso consumado, quase que flagrante, as provas são bem contundentes. O que aconteceu? A Zambelli está foragida, né, pela Justiça Brasileira desde a última quarta-feira, dia 4, após Moraes acatar um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinar sua prisão preventiva. E a ordem inclui também o bloqueio de bens, de redes sociais, contas bancárias e a inclusão do seu nome na lista de difusão vermelha da Interpol, qual o Vitor já falou. Aí você me confundiu com o Mauro, eu te confundindo com o Vinícius. Inicialmente, a deputada havia informado que estava viajando para os Estados Unidos, mas ela abriu um vídeo falando que estava na Europa, onde ela tem cidadania italiana. Só que um rapaz aí da internet, do Instagram, que até eu sigo, esqueci o nome dele, o João, é João alguma coisa, ele trabalha com esses softwares de localização, ele tem um conteúdo chamado GeoPest, se eu não me engano. Ele consegue, em 10 segundos, identificar qualquer área do mundo só por um frame, só por uma foto, a localização, ele brinca com isso, é um troço absurdo, de surreal, ele estuda, né? Então tem muitos parâmetros que ele se baseia para achar rápido, por uma autoestrada, por um corredor, por um túnel, é um troço absurdo. E ele identificou exatamente a localização onde a Zambelli estava, e deu Miami, não era na Itália. O que faria um pouco de sentido também, por esse asilo político que ela quer, e reforçar, tal qual o Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ela fala, num desses vídeos, ela usa o nome do Eduardo Bolsonaro falando que está fazendo similarmente o que ele vai fazer, que é ficar fora do país, se defendendo. E que o Bozo já disse que não tem nada a ver. E que o Bozo já disse que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele tá mandando dinheiro pro filho, não é para ela. Foi isso que ele quis dizer? Não, tô brincando. Então, cara, o que está acontecendo é isso. A Zambelli, para fugir deste crime, e também corre paralelamente ao episódio da arma lá em São Paulo, seguindo um homem negro nas ruas dos Jardins, na véspera do segundo turno no ano passado, episódio ao qual Jair Bolsonaro, inelegível, atribui a perda da sua reeleição a Carla Zambelli, e ambos se separaram, né? Desde então, ela também responde por isso, já teve o seu mandato cassado no Tribunal Eleitoral de São Paulo, já chegou no Supremo Eleitoral em Brasília e deve ser mantido, pelos rumores e para quem cobre a política de Brasília, deve ser mantida a decisão. E aí, Vitor, estamos com essa representante aí nacional, né? Uma deputada que, assim, quer queiramos ou não, tem proeminência, reeleita, uma das mais votadas, só que ficou abandonada desde 2022, o bolsonarismo não está com ela. Eu tenho um palpite, já vou deixar aqui antes de você tecer seus comentários para a gente fechar, que eu acho que ela vai continuar nos Estados Unidos sim, porque na Itália já disseram que ela não vai ficar e o Brasil tem acordos de extradição com a Itália não quer passar esse recibo desde tempo de máfia, assim, década de 70 e 80, de ficar dando asilo ou fingindo que não está vendo procurados de outros países. Só que nos Estados Unidos, com o Trump, né, talvez com a extrema-direita, ela tem uma certa facilidade, tal qual o Alan dos Santos está fugido por lá, tal qual o Eduardo Bolsonaro não necessariamente esteja fugido, mas também está fugindo das suas responsabilidades. Eu acho que ela está lá para ter esse poder da extrema-direita, de quem o Eduardo Bolsonaro conhece, do Partido Conservador
republicano estadunidense para chantagear, para como quem diz, ó, você vai ter que me ajudar aqui, quer você queira ou não, seu pai também, porque senão, se eu voltar, ou se eu for descoberto, eu vou abrir a boca. Eu vou falar muita coisa que eu sei em relação ao seu pai. Eu acho que ela tá fazendo isso. Por isso que ela foi ficar coladinha também com o Eduardo Bolsonaro. Não que ele queira a presença dela, mas é meu palpite. Diga lá. Então, né, já que você trouxe essa questão toda, né, sobretudo a questão lá para os Estados Unidos, eu vou começar por ali, né, pensando o seguinte, o czar Trump, ele tem, no meu entendimento aqui, uma certa visão, quer dizer, como todo mundo é bem da verdade, né, ele tem aquele negócio de ser muito seletivo, né, na hora de fazer as suas escolhas. O que eu quero dizer com isso? Aí você vai começar a entender o que eu estou querendo colocar. A Carla Zambelli, ela é americana ou ela é brasileira? Brasileira, latina, diga-se de passagem. Brasileira latina, perfeito. Alan dos Santos também é outro, né? Que você falou ainda há pouco. Brasileiro, latino, né? E vale lembrar que ele está aí com a perseguição, né? Vendendo gelo, não, vendendo ICE. Né, eu esqueci o nome da sigla, mas que é a galera da deportação lá nos Estados Unidos. Só que eu estava querendo dizer que o tio Trump, o czar Trump, ele é, como é que chama? Ele é seletivo, porque veja bem, ele é casado com uma não americana e ele foi apoiado por um não americano, porque para quem não sabe, Elon Musk não é norte-americano, nem sequer dos Estados Unidos do Norte, né, lá de cima, nem sequer do Canadá, tampouco do México, ou seja, ela não é norte-americana nem aqui, ele não é norte-americano nem aqui nem na China, e pasme, ele fica no que a gente poderia até chamar de centro do mundo, porque ele é sul-africano. Tá ali, do centrão, por assim dizer. Elon Musk é do centrão. E por que será que a Melania, né, e o próprio Elon não estão sendo deportados? Então, nesse começo de conversa, acho que realmente talvez ele não entre com uma possibilidade de deportação, até porque a priori ela deve ter entrado legalmente, deve ter feito uso do passaporte diplomático, que, aliás, vou ser sincero, não sei por que todos os deputados têm direito a esse tipo não, na minha cabeça não parece fazer sentido, acho que deveria ser uma questão para diplomatas, provavelmente dito, ou somente emitidos para visitas exclusivas da diplomacia. Ou seja, quando na função específica. Né? Ou seja, olha, eu estou vindo, sei lá, o governador aqui outro dia teve lá na Europa, se não me engano, para verificar questões de como pode ver outros meios de transporte para o Rio, não sei o quê. Isso é uma missão que deixa. Aí a gente pode até aceitar como uma missão diplomática. Agora, eu nunca vi um diplomata em fuga. Né? Nunca vi um diplomata fugindo. Entendeu? Então, a primeira. E aí, para falar de passaporte, acho que a primeira coisa que tinha que ter acontecido era ter tirado o passaporte desta sujeita. Entendeu? É claro que talvez na ocasião o tio Xandão, né, não tivesse ali achando que isso seria possível, mas a gente está vendo que a realidade mas não obstante, em outros momentos ele tirou o passaporte do inelegível. Mas aconteceu com a Zambelli, aconteceu com a Zambelli em algum momento, só que foi devolvido. Sim, então essa é a questão, foi retirado e por algum motivo foi devolvido. O que não deve, é esse ponto, não deveria ter acontecido. Porque se tivesse acontecido, a coisa estava mais dificultada. É claro que talvez, levando em consideração o fato de que ela tem o passaporte italiano, isso poderia facilitar, porque ela saiu do Brasil por Foz do Iguaçu, ou seja, pela cidade que faz fronteira lá com a Argentina, saiu para o Paraguai, se não me engano, não me lembro qual das duas fronteiras, saiu do Paraguai, não, foi a Argentina mesmo, que depois ela desceu até Buenos Aires, e de Buenos Aires ela voou para os Estados Unidos, e as reportagens diziam até então que ela já estaria na Itália, né? Depois Sim. A gente viu que não é bem por aí.
Na verdade, eu acho que ela deve estar em Orlando para aproveitar uma praia, afinal de contas, a gente está se aproveitando do verão, e de repente fazer uma subidinha ali, né? Dar um alô pro Mickey e alguma coisa assim do gênero. Então, meu querido, a primeiro erro tá aí, ó. Deveriam ter segurado o passaporte dessa cretina. Mesmo que ela conseguisse entrar nos Estados Unidos com passaporte europeu. Que, aliás, diga-se de passagem, né, eu não sei qual é a facilidade, eu só sei que quando você chega lá, vem escrito assim, US Citizens and Europeans, né, da EU, ou seja, os cidadãos americanos e a União Europeia vão para um lado, e o resto vai para o outro. Não sei se isso também agiliza o trânsito na chegada, né? E a coisa também, da mesma forma acontece na Europa quando a gente chega lá, é bem por aí, né? Cidadãos europeus e americanos por um lado, e o resto do mundo vai passar aqui no carimbador de papel e vai ver, ó, você veio aqui para procurar emprego, enfim. Vai que de repente, nesse momento, como ela logo logo estará empregada, deve estar fritando hambúrguer, igual o Bananinha, né? Pode ela estar aí buscando, né, uma função de fritadeira, né? Talvez possa até inventar. Aliás, ela já está tentando inventar, né, hambúrguer com banana, né? Que eu acho que é o que ela está tentando aí nesse negócio. Enfim, velho, né? Só acho que a gente só precisa ter claro uma coisa, por fim. Ela afirma, tanto quanto o Bananinha, que isso tudo é uma perseguição política. Até onde eu sei, o STF não faz política, muito menos politicagem. Ele serve para julgar. E ela nem está ainda, né? Como não teve trânsito julgado, ela não. Ah, não, ela foi julgada na STF, tá certo? Porque ela tem. A gente ainda tem esse absurdo, né? A prerrogativa do foro. Então, do foro privilegiadíssimo, que lhe privilegiou para ir para Miami, né? Agora, vamos ver por quanto tempo ela consegue, inclusive tendo sido estrangulada de todos os seus bens, das contas e tal, mas certamente ela abre uma conta ali em Miami, Bahamas, Miami, uma conta e pede um Pix internacional para lá e vai ser mandado e talvez, eu não sei se é possível dar algum jeito de fazer não chegar lá, né? Não sei que mecanismos teriam para sugar mesmo, para ela não ter fonte nenhuma para continuar essa questão de fugir. Enfim, meu caro, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Só uma correção. A Carla Zambelli, ela responde na Justiça Eleitoral de São Paulo, não por esse episódio da porte da arma de fogo, é pelo abuso de poder político e midiático. Então, assim, ela tem ilícitos em relação à campanha eleitoral dela, por isso que foi cassado o diploma da deputada. E esse caso já foi decidido no TRE de São Paulo, já chegou no Tribunal Superior Eleitoral. Ela pode perder, então, o mandato antes de qualquer decisão da STF, além desse processo que corre em paralelo do uso da arma de fogo antes da eleição. E vamos só fazer também o nosso papel aqui jornalístico como um todo. A gente brincou, fala de tudo em relação a Zambelli, mas ela usa, e a defesa dela, o subterfúgio e a justificativa de que ela está para realizar exames médicos. Faltou ser falado aqui o tempo todo, né, dando direito de resposta do que se ela se defende, e é confirmado que ela faz tratamentos médicos recorrentes, e não é de hoje. Só que a gente também sabe que isso é um expediente usado por muitas vezes, e assim, quase que excepcionalmente, por políticos desse lado, desse campo, dessa turma, né? É uma internaçãozinha muito oportunista, é sempre um examezinho, uma cirurgia, uma intervenção, que assim, dificilmente acredito que sejam mentirosos, mas também eu acho que são forçados e oportunistas, né? Então assim, não é a primeira vez, não será a última. O líder dela é o líder dessa prática, ela também está sendo, e dentre outros, já tivemos aqui no Rio de Janeiro Antônio Garotinho, já tivemos Bicheiro, um monte de gente que quando a parada apertou, quando o Chilindró foi uma linha no horizonte, né, eles tiveram essa oportunidade de estarem sob cuidados de médicos. É um fato, né? Essa questão da saúde, aliás, com relação à saúde, eu sou partidário do seguinte, né? E aí pergunto a vocês que estão me ouvindo se vocês concordam. Eu acho que todo político eleito
ele deveria fazer uso exclusivamente do SUS. Deveria ser proibido o uso de hospitais particulares. Aí eu te pergunto, como é que ficaria a nossa saúde se essa lei estivesse valendo? Para e pensa.